a oração que escolhi para hoje. Olá. Ok, muito obrigado. Entendi. Pronto. Então, da parte final é o hino da aclamação no capítulo 1. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas como vês, estou vivo, pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do abismo. Muito bem, com esta oração que nos dá um bocadinho a perspectiva daquilo que é exatamente o Apocalipse, queria duas questões de natureza metodológica, que ainda tem a ver com a aula anterior. Uma primeira tem a ver com o autor. Provavelmente eu andei muito rapidamente na questão do autor do Apocalipse. É verdade que não é possível dizer muito com muitas certezas, mas é possível dizer bastante com muitas probabilidades. E, como vos disse, e gostaria de frisar isso, é um tema que tratámos na aula anterior, mas também é bom de vez em quando recuperarmos, principalmente quando deixamos dúvidas, que a questão do autor colocou-se desde as origens. Porquê? Porque para que as obras entrassem no cânon do Novo Testamento, isto é importante, era preciso um critério que lhes desse veracidade, que lhes desse autoridade, mais do que veracidade, autoridade. Por isso, o recurso a uma figura próxima de Jesus era uma mais-valia para a validade do autor. É provável, e isso já na Igreja das origens, das origens da Igreja, melhor dizendo, nunca se pensou e não se pensava que João fosse o autor material do texto, fosse o redator do texto, talvez seja assim melhor dizer, porque a palavra autor tem mais valências, é mais aberta. João não será o redator do texto, como temos hoje em dia sérias dúvidas que o seja, quer do Evangelho, quer das cartas. Mas das cartas ainda há mais probabilidade de o ser do que do Evangelho, que do Apocalipse. Então, o que é que se passa? Naquele grupo de igrejas à volta de Éfeso, há certamente um conjunto de uma escola, vamos dizer, nós tecnicamente falamos assim, de uma escola, mas isto é uma escola, quer dizer, é um conjunto de pensamento, uma área de pensamento, que desenvolve teologicamente o testemunho de que João é o portador. Está bem? Portanto, João é o portador deste testemunho, que depois vai ser desenvolvido por grupos pensantes, por gente de pensamento, que lhe dá uma perspectiva teológica muito profunda, correspondente também ao ambiente cultural, teológico, de pensamento, porque a zona do Mar Jónico, na costa da Turquia atual, da Ásia Menor, era uma zona super desenvolvida, com grandes cidades, como todos conhecemos, desde Mileto, Éfeso, Esmirna e outras que ali aparece, e outras para além destas, não são as únicas, e é, portanto, aqui um desenvolvimento eclesial do cristianismo muito forte. É natural que à volta de João apareçam pessoas com capacidade redacional. Além disso, o Apocalipse, ao contrário, se é que disse, eu pensava que não tinha dito, mas provavelmente disse, e portanto, ao contrário do que eu terei dito, não é um livro que se apresente como escrito de uma vez só. É um livro que terá sido composto em etapas. Temos pelo menos 2 etapas nítidas, como temos no Evangelho, um prólogo que é certamente distinto do Evangelho, como temos um capítulo 21 no Evangelho, também é certamente um texto de reflexão posterior. Ora, no Apocalipse nós temos pelo menos 2 etapas, mas mais.
muitos daqueles grupos que as vamos ver, de septenários, provavelmente alguns deles terão tido algum desenvolvimento em ambientes próprios. E mais tarde, pela mão dos redatores, dos compiladores finais, estes textos que vêm do testemunho que era atribuído a João, e este testemunho não deve ser entendido como um testemunho material, é a autoridade do apóstolo, é por isso que ele ali aparece, mas não se diz que é o apóstolo, como talvez já vos disse, na igreja de Éfeso poderia ter havido 2 vultos importantes, um presbítero local e o apóstolo. Provavelmente algum tempo contemporâneos, mas provavelmente também não contemporâneos. A questão da autoria do Apocalipse é uma questão, como dizem os autores na área da exegese, é uma questiones disputata, ou seja, é uma questão que continua em efervescência. E são poucos as certezas, são muitas as interrogações. A única certeza que nós temos é este desejo de associar a pessoa de João ao Apocalipse para lhe dar mais autoridade. Reparem só, isto era conhecido por estas igrejas, por estas comunidades, que na apocalíptica judaica vai sempre buscar-se um personagem célebre, um Enoque, um Esdras, um Moisés, um dos patriarcas, etc. Para quê? Para dar autoridade ao texto. Os textos nem sequer são do período destes autores. Há dias me dizia uma pessoa que está também aqui inscrita, que hoje por acaso não pode estar, informou-me que não podia estar, que fez muita confusão, faz muita confusão que os textos da Apocalíptica falem de um tempo que não é, mas mencionem um tempo que foi e agora fazem crer que estamos a viver esse mesmo tempo. A Apocalíptica é assim, é exatamente um bocadinho isto. É projetar num tempo futuro aquilo que de alguma forma foi vivido ou narrado. Atenção, narrado. Em João, isto não é uma narrativa. Não é João a escrever estas coisas. É, acima de tudo, um género literário, particularmente as visões, que permitem transmitir uma mensagem. E, portanto, há aqui, certamente, pessoas que em diferentes grupos foram sendo associados, mas apontam para um João que permanece, já o dizia na semana passada, um pouco indefinido. Ele não se apresenta como apóstolo, apresenta-se como testemunha, apresenta-se como profeta, apresenta-se como vidente. Ora, todos estes 3 termos, e eu creio que ainda haverá mais, mas testemunha é, no fundo, também um termo bíblico para dar força àquilo que se narra, diz que a pessoa testemunha. Vidente é um recurso ao Antigo Testamento, aos videntes, é uma categoria bíblica. Profeta tem a ver com a narrativa que é feita, que é apresentada. Portanto, esta questão do autor é complexa, não temos muitas certezas, mas temos aqui apenas uma certeza. A invocação do nome João, mesmo indefinido, provavelmente com contributos de pessoas que estão dentro deste âmbito de pensamento, dentro daquilo que eu chamo escola, dentro desta comunidade, mesmo com esse contributo, vai servir de referência. E é por isso que ele se impôs. Nunca na Igreja Antiga falava-se de João, mas nunca se atribuiu isto a um testemunho como é, por exemplo, de Mateus, ou de Marcos, ou de outros autores do Novo Testamento. Não. Há no Novo Testamento vários processos de associar o testemunho que é narrado a uma vivência, direta ou indireta, como é o caso de Lucas, e também como é o caso de Paulo. Grosso modo, também é o caso de Paulo, que é o autor mais destaque, provavelmente, embora as obras de Lucas sejam mais extensas que as cartas todas de Paulo, mas Paulo é certamente aquele que assume uma relevância, e ele também não é um testemunho direto, e ele próprio diz que partilhou, por um lado diz que não,
que não foi influenciado diretamente por ninguém, mas que partilhou essa experiência da comunidade. Portanto, sobre o autor, eu volto a referir, não dramatizar a situação, porque ela nunca foi dramatizada ao longo da história, é uma situação complexa, e é importante perceber, definir, sentir que aqui a invocação deste João goza ou gozou desde as origens de um certo prestígio, porque dá prestígio à própria obra. E como eu também disse, é a partir de Santo Ireneu de Leão, dos anos 180 e tal, 190, final do século, que foi associada à figura de João ao Apocalipse. João Apóstolo. Como foi afirmada a figura de João Apóstolo ao Evangelho. Também aí havia e até dúvidas. E isso foi para dar autoridade ao texto, mas nunca foi dito, mesmo associando a autoria, que pode ser uma autoria espiritual, testemunhal, de vivência da fé, do querigma da mensagem que é transmitida, nunca é dito que ele foi o redator final do texto, que é uma categoria que entra hoje muito na nossa cultura moderna. O redator é que é o autor, não é? Mas, enfim, nós hoje temos também vários modelos de escrita em que as pessoas dão um testemunho e depois o redator compõe aquilo de qualquer forma e depois ele diz que é o autor do livro. O autor do livro sobre tal pessoa que encomendou aquele livro para ter uma imagem mais polida na sociedade e, então, contrata alguém para lhe redigir um livro. Bem, portanto, temos um bocadinho todas estas problemáticas que são complexas. Agora, posto esta questão prévia, nós já falámos de outra vez do programa, já vimos a primeira aula onde detalhámos várias questões formais, mas houve um slide que e é um conjunto de temática, não é o slide, um conjunto de temática que eu não dei da aula anterior e que decidi começar por aí porque tem a ver com o que vamos dar a seguir. Só que este slide perdeu a capacidade perdeu o mecanismo de forma de exposição e eu acho que vou ter de o apresentar em formato global. É este. Portanto, é o plano estrutural do Apocalipse. Portanto, então, João, como é que eu reduzo isto um bocadinho? Reduzir como? A letras está muito gordo. Não, mas agora está em modo de apresentação, não podes reduzir. Não posso, pronto, não, deixa agora estar. não. Pronto, mas conseguem ler, não? Sim, sim, vê-se Plano bem. estrutural do Apocalipse. Sim, vê-se bem, vê-se bem. Pronto, era este o slide que vem da última vez. Porquê? Porque depois a seguir vamos exatamente falar da estrutura. E depois deste coisa, então, falaremos um bocadinho do temário. Ora, a questão da estrutura, o problema é este. O Apocalipse tem um plano ou é um amontoado de episódios, sem uma sequência? Se tem um plano e se tem uma sequência, isso melhora a nossa capacidade de o ler. Se não tem um plano, se não tem uma sequência, nós, porventura, perdemos-nos um bocadinho, distinguimos o princípio e distinguimos o fim, mas ali pelo meio não sabemos muito bem como andar. Ora, houve autores na antiguidade, como ainda os há hoje, que negam que o Apocalipse tenha qualquer plano, qualquer esquema, qualquer estrutura. Isso, à primeira vista, é o que parece. Porquê? Por causa da linguagem profundamente simbólica, por causa dos simbolismos, por causa da sequência que parece que não existe, é difícil encontrar exatamente essa sequência que poderia existir. Então, uma das temáticas, uma das preocupações, vamos dizer,
um dos temas que sempre se estuda ou se procura estudar quando abordamos o Apocalipse é exatamente ver se há algum plano que nos ajude a compreender melhor o texto e o seu sentido. Ou seja, ver se temos um plano no texto que nos permita supor uma certa sequência e dentro dessa sequência encontrar um sentido que caminha para uma plenitude, porque de facto o Apocalipse tem uma plenitude na sua parte final. Ora, então a resposta a esta questão, o resultado desta procura de um plano para compreender melhor o texto e o seu sentido é exatamente aquilo que os autores chamam uma estrutura em septenários. Ou, como diríamos, eu mantive o P porque gosto muito, uma estrutura em setenários. Portanto, uma estrutura em que são mencionadas partes do texto que se estruturam, cada parte, à volta de um objeto, de um sinal, de um personagem, de uma realidade que é sempre mencionada como sendo sete. E então a isso chama-se um setenário. Ora, os sete não são sete setenários, são grupos de textos que se estruturam à volta de um objeto que aparece 7 vezes. Eu não pus aqui, com lamentações minhas, essa estrutura, mas eu vou dizê-la, assim de forma um bocadinho rápida, e vós podereis anotar, ou então, depois, escutar e anotar, e até fixar-vos nas vossas Bíblias, de marcar, porque ajudará melhor. Portanto, estes septenários, este conjunto de textos, que são no geral conjuntos pequenos de textos, que mencionam 7 vezes o mesmo objeto, alguns são fáceis de identificar, outros não tanto. E que septenários são estes? Nós temos um primeiro septenário, era isto que eu queria na última vez ter entrado e não foi possível. O primeiro septenário é aquele que é designado no texto como as 7 cartas às 7 igrejas. Então temos aqui 2 objetos, são as igrejas e as cartas que lhes são dirigidas. Isso forma um conjunto harmonioso. Porventura, o mais harmonioso, o mais lógico, mais facilmente compreensível de toda a estrutura do Apocalipse. É também este primeiro septenário das cartas às 7 igrejas que vai de 1:9 a 3:22, portanto destaquem, do primeiro capítulo, versículo 9, 1:9 ao capítulo 3, versículo 22, 1:9 a 3:22, é o septenário, como já disse, mais identificável e é aquele que tem um caráter temporal, histórico, mais constatável. Ou seja, essas 7 cartas às 7 igrejas situam-se num espaço geográfico, elas são mencionadas, são respostas às questões, às vivências dessas igrejas, veremos isso depois mais adiante. Não vamos agora aqui pormenorizar, aqui interessa-me perceberes a estrutura, e tem uma identidade muito própria, essas 7 cartas às 7 igrejas. São igrejas que se situam todas ali na órbita de Éfeso. Os nomes das igrejas são conhecidas, começa pela igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, tudo cidades notáveis daquela época. Tiatira é já uma cidade mais pequena. Sardes, provavelmente desapareceu do mapa, mas foi uma grande cidade. Pois Filadélfia, não é Filadélfia dos Estados Unidos, é uma Filadélfia. Filadélfia era a cidade amiga, Delfos, era
era uma cidade que ficava também ali próxima não longe de Éfeso, e se pode ver as ruínas quando se faz os caminhos de São Paulo, e até se pode parar. Normalmente, quando tenho feito, nunca tenho parado, mas vê-se ali, normalmente chama a atenção. Pronto, portanto, já vimos, já referi a igreja de Éfeso e Esmirna, duas cidades que foram importantíssimas na antiguidade. Pérgamo, importantíssima, até chegou a ser um reino, é daí que vem o pergaminho, uma cidade que é um caso único em que o último rei deixou essa cidade e o seu reino como herança aos romanos, para evitar assim que o reino fosse conquistado. Depois a igreja de Tiatira, é tudo próximo, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia e, finalmente, a igreja de Laodiceia. Portanto, estes são os o primeiro septenário. O septenário às igrejas da Ásia Menor, próximas de Éfeso. Portanto, o primeiro. O segundo septenário é o septenário dos 7 selos. Dos 7 selos que fecham, que selam, que é preciso encontrar alguém que rompa os selos para ler o que está dentro dos selos. É um septenário muito bonito, porque os selos são apresentados para mostrar, para pôr a descoberto que é o cordeiro o único que sabe ler o que está contido nos rolos que os 7 selos fecham. E, portanto, o cordeiro é o único que tem poder para quebrar os selos e poder ler o que está escrito. Ou seja, é o cordeiro que dá sentido aos mistérios da história. Esse septenário começa em 6.1 e termina em 8.1. Portanto, anotem, 6.1, 8.1. Os 7 selos. Entre o final do primeiro septenário das cartas e este, temos 2 textos muito bonitos, capítulo 4 e capítulo 5, que são sobre o poder exatamente do cordeiro. O terceiro septenário, chamado o septenário dos 7 anjos e das 7 trombetas, o septenário dos 7 anjos e das 7 trombetas, começa em 8.2 e termina em 11.19. 11.19. Há quem alargue este septenário, mas eu acho que esta forma de apresentação é provavelmente a mais lógica. Aqui vemos que há 2 sinais, duas realidades, como é dizer, 7 anjos e 7 trombetas, já são 2 objetos a reunir um mesmo septenário. É claro que os anjos, as trombetas não funcionam sem os anjos. Os anjos servem-se das trombetas. Porquê? Porque este é um septenário que tem como objetivo anunciar, dar um sentido escatológico à história. Há também quem queira, dentro deste texto, 8.2, 11.19, dividir em 2, mas é muito difícil encontrar aqui uma divisão que dê sentido, que dê unidade, ou pelo menos que tenha unidade, dividido o conjunto, que tenha unidade para se autojustificar. Portanto, 7 anjos e as 7 trombetas que lhes são confiadas, vai de 8.2 a 11.19. Depois temos um quarto septenário, que é chamado os 7 sinais. É claro que tudo isto são sinais, mas este apresenta-se mesmo como os 7 sinais. E esses 7 sinais o que é que são? São os 7 sinais que anunciam o início de um tempo novo, de um tempo que começa a acontecer. É por isso que eles são sinais. Início de um tempo a acontecer. E estes 7
estes 7 sinais, quarto setenário, vai de 12:1 a 15:8. Portanto, 12 Apocalipse, 12:1 a 15:8. Há também quem qualifique, mas isso cria uma ambiguidade, mas autores qualificam este septenário como o septenário de 7 visões, mas 7 visões vamos tê-las no fim, e portanto eu evito, digo isso, mas evito introduzir aqui porque era repetir a mesma nomenclatura. Há efetivamente 7 personagens que são 7 anjos e há um objeto e são trombetas e são também 7, e dão unidade a esta e desenvolvimento às operações que os anjos vão fazer, servindo-se das trombetas para fazer anúncios de um tempo novo que começa a despontar. Portanto, 12:1 a 15:8. O quinto setenário, chamado como as 7 taças, as 7 copas, os 7 copos estão cheios e começam a transbordar, vai de 16:1 a 19:8. Está bem? 16:1 a 19:8. Estas 7 taças não são mais do que um retomar das pragas do Egito. Está bem? São uma alusão às pragas do Egito. As pragas do Egito foram para castigar a obstinação na infidelidade do faraó e dos seus servos. Aqui, estas 7 taças estão carregadas, estão cheias da ira de Deus para castigar a infidelidade daqueles que abandonaram a sua fé e não seguem o Cordeiro, segundo a linguagem que o Apocalipse utiliza muito bem. Portanto, as 7 taças. E um sexto, portanto já disse 16:1 a 19:8. Anotem bem esta referência. E um sexto septenário, chamado as 7 visões. 19:9 a 22:5. 19:9 a 22:5. As 7 visões. É o texto caminha para o fim e há, portanto, aqui toda uma representação nestas 7 visões que começa a aludir ao triunfo dos crentes e à esperança que eles alimentam para vencer e superar o mal e o sofrimento. Em que estas 7 visões são sempre referidas como algo que o vidente viu. Por exemplo, só a título de exemplo, não será preciso vós escreverdes, mas diz logo: depois vi o céu aberto, começa por aí, depois vi um anjo, depois vi a besta e os reis da terra, depois vi um anjo que descia do céu, depois vi alguns tronos, depois vi um trono magnífico e branco, depois vi um novo céu e uma nova terra. Estão a ver 7 referências a 7 visões que o vidente que nos apresenta, à volta do qual decorre este texto, faz esta referência. Todas estas 7 visões têm naturalmente uma perspectiva escatológica aberta. Portanto, como estáis a ver, este plano estrutural de que depois vamos analisar paulatinamente nas aulas subsequentes, assim eu espero, se o tempo nos permitir, do princípio ao fim, vamos ver, estes septenários ajudam-nos a configurar um pouco e ocupam aquilo que é a grande parte do texto. Entre estes septenários há depois as passagens, podíamos dizer, de um ao outro, a introdução do novo objeto, a refiguração, uma descrição de um espaço. Ora, excetuando, anotem também que isto é importante, excetuando o primeiro septenário
das 7 cartas às 7 igrejas, todos os demais, o seu espaço não é temporal. Os outros setenários não são descritos numa perspectiva histórica, numa perspectiva temporal. São descritos numa perspectiva, diríamos, num sentido teológico. E esse é, naturalmente, o objetivo do autor. Ele não está a narrar, ele não está a contar-nos, ele não está a descrever nada que tenha acontecido historicamente falando. Ele está a perspectivar uma realidade que vai para além da história. Portanto, todos os demais septenários estão já numa perspectiva, diria, escatológica. E, portanto, a perspectiva de leitura que devemos ter é exatamente esta, distinguir bem a primeira parte, as 7 cartas às 7 igrejas. A partir daí, termina o tempo histórico e começa um outro tempo, começa uma outra realidade que se situa no mundo celeste, no mundo escatológico. E isso é exatamente, eu diria, uma tradição, uma herança bíblica. Abrir a história à escatologia. A história não se fecha sobre si própria, não se curva no seu horizonte temporal, mas a história abre-se à plenitude, ao infinito de Deus, como depois vai acabar o Apocalipse, nesse sentido muito bonito. Portanto, isto é uma tradição bíblica, porque, reparem, que os vários livros a que nós aludimos, isso é uma vantagem que trazemos, os vários livros a que nós aludimos, mesmo que não tenhamos lido muito, mas lemos, por exemplo, aquele livro da Ascensão de Isaías, em que tudo também decorria no céu. O anjo levava o profeta a visitar aqueles apartamentos todos, aqueles escalonamentos, aqueles horizontes todos numa perspectiva celeste. Portanto, isto é naturalmente uma herança que vem do próprio mundo escatológico, do próprio mundo apocalíptico. Os apocalipses socorrem-se muito deste horizonte, desta perspectiva. E, portanto, nós temos aqui, de facto, no livro do Apocalipse, uma herança muito significativa e ela está aqui bem presente. Portanto, esta primeira parte, que ainda é uma herança da aula anterior, que não foi possível dar, mas que é importante, bom seria, e digo isto como contributo para o vosso trabalho pessoal, de pegarem nestas indicações textuais que eu vos dei, ir à vossa Bíblia e, com um lápis, para não ser esferográfica, anotar esta divisão, para que não confundam, quando saltam de um texto para o outro, pensar que estamos a falar de tudo o mesmo. O horizonte, o cenário, o ambiente celeste, as visões têm muitas vezes configurações muito semelhantes, mas há aí uma substantividade diferente. Substantividade quer nos objetos que se utilizam, quer nas simbólicas que esses objetos carregam. Atenção, quando dizemos um setenário de trombetas, de anjos, de taças, de selos, é preciso ter presente que esses objetos têm um sentido bíblico, alguns de tendência escatológica, mas têm um sentido bíblico, que fazem parte do mundo bíblico enquanto tal. O selo tem um grande sentido na Bíblia, como tinha no espaço cultural. Ter o selo ou selar um documento, dar-lhe autoridade, ou então quebrar o selo, como é que se chama? O lacre que fecha, não é? Que fecha o texto, o documento, etc. Isso era um poder que era dado naturalmente a quem tinha autoridade para o poder fazer. As trombetas têm um sentido muito escatológico na tradição bíblica.
as taças, derivado à questão das pragas do Egito, a mesma coisa, etc. E depois há muitas outras figurações menores, os turíbulos, os perfumes, os incensos, etc. É um universo, é uma panóplia de simbólicas tomadas do mundo bíblico, tomadas do Antigo Testamento e também até de textos que estão de tradição bíblica, mas que estão fora dos livros bíblicos, dos livros canónicos. É uma panóplia de simbólicas muito rica e muito importante. Pronto, posto isto, vamos então avançar um bocadinho para nos poder orientar. Ora, então temos aí o temário que eu vos enviei, que faço só uma alusãozinha muito rápida, que tem exatamente procurar dar-vos o temário não contempla este slide que vos enviei, esta slide que falei, porque estava na semana anterior e eu não quis estar a repetir, mas tendo-lo lá, tendes no temário da aula anterior, o último tema é exatamente este, deste plano global estrutural conjunto. Não é um plano de pormenor, o plano de pormenor é aquilo que acabamos de referir, com os seus diversos septenários. Este é o plano global do Apocalipse, está exatamente na aula anterior. E agora vamos avançar um bocadinho e começar a entrar pelo Apocalipse dentro. Eu sei que há muitas questões que certamente neste momento ainda vos inquietam e que vocês poderão dizer, mas eu não estou bem a compreender isto. Demos tempo ao tempo. E também guardemos um bocadinho deste desejo de compreender tudo para a vida eterna. Porque o Apocalipse é exatamente para completar a sua plenitude, o conhecimento na vida eterna. Senão, quando lá chegarmos, não vamos ter nenhum prazer novo a aumentar o nosso contentamento, não é? Estou a dizer isto um bocadinho a brincar, mas é só para dizer que aqui nós estamos diante de realidades conjunturais que procuramos compreender, analisar e interpretar. Portanto, quanto ao temário de hoje, que vamos agora passar, é exatamente dar aqui uma perspectiva de conjunto e depois entrar então na estrutura e na análise do capítulo 1, razão pela qual eu vos peço e pedirei que sempre que possível tragam, até para às vezes anotar qualquer pormenor, uma Bíblia que tenham à vossa mão. Não para vos distrair do que eu digo, mas para poderdes olhar com mais propriedade para aquilo que eu digo. Então, agora entrando então no primeiro grande tema do nosso de hoje, é exatamente o objetivo é estudar o Apocalipse a partir do texto. Não quer dizer que esgotemos as questões introdutórias, atenção, elas vão ir aparecendo ao longo do nosso percurso. Por exemplo, nós não nos debruçamos aqui ainda sobre questões ligadas à narrativa do texto, ou seja, à linguagem, etc, etc, mas isso vai aparecer depois e se ficássemos aí a estudar isto um bocadinho abstrato, provavelmente éramos capazes de estar a gastar o nosso tempo. Como já vos disse, uma visão de conjunto é um problema que existiu desde sempre. É um problema que existiu desde sempre. E precisamos de olhar para o Apocalipse não como um caso isolado, mas eu gosto muito de uma perspectiva que encontrei num autor que aqui já vos falei, Enzo Bianchi, que faz um bocadinho estabelece um bocadinho estes parâmetros, as origens da Bíblia e a sua conclusão. Ou seja, colocar os primeiros textos referentes às origens, às tradições sobre a criação e
compará-los com a parte final do Apocalipse. Ou seja, comparar as origens com a conclusão. Comparar o início com o fim. Há autores até, e já encontrei vários a defender isto, que a Bíblia se devia começar a ler pelo Apocalipse, que era para, quando chegarmos aos textos sobre as origens, ter uma ideia mais teológica do que lá se diz e não uma perspectiva descritiva ou científico-descritiva como existiu durante tantos tempos e, graças a Deus, hoje em dia vai superando. Portanto, a simbólica que nós temos no Apocalipse também está muitas vezes presente nas próprias origens da Bíblia. Portanto, só que aqui há uma grande diferença. E chamo isso também a atenção, uma perspectiva que eu coloco muito. As narrativas patriarcais ou as narrativas das origens dos primeiros capítulos, a criação brota de baixo para cima. Criou a terra e da terra emergem os seres que são bons, que são belos, que são harmoniosos, que vão dar sentido à vida do homem. Na conclusão, dá-se o reverso. Na conclusão, o Apocalipse conclui vindo de cima para baixo. Já não é a criação que emerge, mas é a plenitude dessa criação que vem dar sentido à obra que foi criada. Portanto, a criação completa-se exatamente com o Apocalipse, que já não é feito, essa conclusão já não é feita à imagem ou a partir das virtudes, das potencialidades humanas, mas é um dom. Eu vi a Nova Jerusalém descendo e colocando-se entre os homens. No centro tinha o Cordeiro, já não era preciso luz, etc. Tínhamos as portas todas para entrar nessa comunhão, etc. Portanto, esta figuração entre as origens e a conclusão, ou se quisermos mais figuração, este olhar global às origens da Bíblia e à conclusão no Apocalipse, permite-nos ter uma visão de conjunto, que a Escritura não é uma obra narrativa histórica meramente, mesmo que haja muitos elementos da história, muitos, quer no Antigo, quer no Novo Testamento, mas tem uma perspectiva de aproximar, configurar o mundo dos homens à plenitude do dom de Deus, a partir exatamente da conclusão. A conclusão não se fica com o levar as coisas temporais numa caminhada ascendente, nunca mais chegamos lá, mas sim naquela plenitude que lhe é conferida por Deus e que nós dizemos quando tudo for entregue e ele lhe der essa plenitude de que nós falamos. Portanto, olhar a Bíblia a partir das origens até à sua apoteose. A conclusão do Apocalipse é uma espécie de apoteose solene final que vem dar sentido exatamente às limitações da temporalidade das origens. Portanto, do Gênesis ao Apocalipse é exatamente isto que eu acabo de dizer. O Apocalipse fecha algo que se tinha iniciado no Gênesis. Fecha no sentido de planifica, dá plenitude a isso que ainda passava pelas limitações da temporalidade. Portanto, o Apocalipse responde numa perspectiva de plenitude àquilo que no Gênesis a criação humana, o pecado, as limitações, as contingências, os sofrimentos, ainda marcam com uma espécie de véu de penumbra aquilo que é a obra da criação. A criação é exatamente criação, segue um percurso de penumbra, é o Apocalipse que ilumina e que ajuda a perceber que essa penumbra se dissipa à luz
da centralidade do Cordeiro, como havemos de ver. E, portanto, podíamos dizer que o Apocalipse vai-nos falar de uma espécie de ruptura e, ao mesmo tempo, antecipa essa apoteose, ou seja, a encaminha para lá. A história tem rupturas e vivemos na esperança de uma plenitude. O Apocalipse, de alguma forma, já nos antecipou o modo dessa plenitude, que é a Jerusalém celeste, para a qual aspiramos e tendemos. Portanto, temos um tempo antes e um tempo depois. Um tempo antes é este caminho que vamos fazendo. O tempo depois é quando o tempo deixa de ser tempo, ou seja, quando já não é, tudo atingiu a sua plenitude, como faz o Apocalipse, eis que vou em breve, vem Senhor Jesus, eis que vou em breve, e portanto, nessa vinda dessa plenitude, o tempo antes ganha o sentido total, como, aliás, São Paulo já diz na carta aos Gálatas, ao chegar à plenitude dos tempos. Esta plenitude é exatamente a plenitude associada à vinda de Jesus. O Apocalipse é a vinda do Cordeiro. Portanto, Paulo está ainda a falar do Jesus histórico, como uma manifestação dessa plenitude dentro da história. O Apocalipse fala-nos já dessa plenitude para além da história, para além do tempo. E uma outra dimensão também em sentido global, a visão de conjunto, não se esqueçam, ali o subtítulo da aula deste slide é exatamente uma visão de conjunto. Um dos subtítulos, melhor dizendo, um dos aspectos, uma das perspectivas em que esta visão de conjunto melhor se configura, assume pleno sentido, é que o Apocalipse é, acima de tudo, a revelação do mistério de Cristo, ou, se quiserem, dos mistérios de Cristo. E revelam-se estes mistérios de Cristo já não apenas no tempo histórico, como é, por exemplo, no Evangelho, como é no mistério pascal, como é na ressurreição, mas revelam-se para além do tempo histórico. Por isso é que o horizonte do Apocalipse, a partir do início do capítulo 4, já não decorre na terra, mas decorre no céu. Nós já não contemplamos o Cordeiro terrestre, mas contemplamos o Cordeiro na sua centralidade escatológica. E também uma outra ideia, uma outra perspectiva de conjunto é exatamente olhar para o Apocalipse como uma liturgia escatológica. Temos aqui duas coisas. Toda a liturgia tem um certo sentido escatológico, porque nos eleva, porque nos aponta para o alto, porque nos faz subir. E ver como na tradição bíblica isto era muito importante. Até a própria linguagem diz isto, subir a Jerusalém. Para lá quê? Para lá celebrar a liturgia do Senhor, para lá celebrar o encontro. Aqui o Apocalipse não só nos eleva no espaço, mas transporta-nos para outro mundo. E por isso toda a liturgia que decorre a partir do capítulo 4 é uma liturgia que vem de cima, que é contemplada. Não é feita, apenas se abre uma porta no céu, se abre uma visão e se contempla. Reparai aquela liturgia bonita que se lê no livro, no capítulo 11 e até no capítulo 12, mas no capítulo 11, sobre a liturgia dos anciãos que estão todos à volta do Cordeiro, com palmas, em grande festa. Os cânticos do Apocalipse são complementos dessa liturgia, são as apoteoses dessa liturgia. E, portanto, o Apocalipse, na sua segunda parte, ou seja, a partir do capítulo 4, é essencialmente uma liturgia de caráter escatológico. É uma liturgia que é suposta, contemplada
no firmamento, no céu, pronto, vamos dizer, porque a palavra firmamento pode ser de sentido dúbio, é contemplada no céu, conforme a linguagem do Apocalipse, e é partilhada a partir daqueles que seguem o Cordeiro. Esta liturgia não são os que seguem o Cordeiro que a celebram, são aqueles que já seguiram e já fazem parte dessa liturgia. Já foram até ele e agora contemplam-na e participam dela numa outra ordem que é naturalmente no espaço celeste. Podíamos assim dizer, onde é que o Apocalipse vai beber as fontes desta liturgia celeste? Isso é muito simples. Facilmente percebereis. A grande fonte onde o Apocalipse vai beber os ritos, as simbólicas, os números, as figurações desta liturgia escatológica é exatamente a liturgia do templo. São imensos, vós podeis mesmo olhar para os textos e começar a imaginar o número de realidades que são mencionadas no Apocalipse como fazendo parte da liturgia celeste, que são realidades a partir da liturgia do Templo de Jerusalém. As trombetas, por exemplo, os toríbulos, o altar dos perfumes, os incensos, o trono como sendo o santo dos santos, onde mora o Eterno, onde mora, no Apocalipse diz-se que é o ancião, aquele que está sentado no trono. No templo é a morada, o santo dos santos, onde mora Deus, e está a Arca da Aliança. Portanto, a própria figuração angélica não é tomada do templo, mas sabemos que no Antigo Testamento recorre-se muito a anjos para transmitir mensagens que passam pelo templo. Basta ver o capítulo 6 de Isaías. Os anjos dão glória, majestade à presença de Deus no templo e ao canto no templo. Portanto, nesta liturgia celeste, toda a simbólica vai ser tomada, ou grande parte dessa simbólica vai ser tomada a partir do Antigo Testamento. E isso é muito bonito porque ajuda a ver como a própria liturgia cristã, o próprio pensamento cristão conseguiu transformar, dar um sentido diferente àquilo que eram as figurações da liturgia judaica, que eram ricas na sua simbólica, mas eram um bocadinho pobres no seu sentido teológico. Aqui nós temos um sentido teológico muito mais alargado, muito mais enriquecido, porque tem exatamente a dimensão do infinito, do absoluto. Avançamos um bocadinho mais, porque eu queria hoje ver se vos punha em dia, ou se nos punhamos em dia, o que nem sempre é fácil, mas... fiz aqui um desastre, peço perdão. Entornei água em cima do computador, vamos lá ver se isto não se evapora. Já vi que escangalhou tudo. Não, escangalhou, agora vamos ter é que tentar, interrompe a partilha. Espera aí. Exato, vamos lá ver. Volta a pôr. Carrega nas setas para baixo. Vai, exato. Não, tenho de ir ainda para cima. Então vai para cima, pronto. Pronto, estamos Okay. aqui, estou aqui a limpar ainda, a ver se isto não vai para dentro, mas depois há de ir. Caiu caiu a cápsula da garrafa. Tenho de trazer água num jarrão. Pronto, vamos continuar depois, já vemos, não há de ser nada, porque temos aqui o apoio do Apocalipse. Portanto, estamos a falar aqui exatamente neste slide, isto no fundo, aqui vos digo, são alguns itens de conjunto para terdes uma perspectiva global que supere inclusive a parcialidade de qualquer análise.
E vamos avançar. Estrutura interna. O que é que eu quero dizer com esta estrutura interna? Portanto, falamos dos septenários, já vos deixei. Cada septenário tem uma lógica, tem uma formulação própria. E essa formulação própria é muito semelhante em todos eles. Reparem bem, é uma formulação muito semelhante em todos eles. Em que é que consiste essa formulação, essa fórmula semelhante? Consiste, essencialmente, numa trilogia. Cada um dos septenários tem uma trilogia. E essa trilogia é composta de quê? É composta por uma visão que abre cada um dos septenários, uma visão, menos o primeiro, embora no primeiro também haja um apelo, um mandato para que se escreva às 7 igrejas, mas depois, nos septenários a seguir, sempre que muda o tema, os personagens ou os objetos, inicia sempre com uma visão. E essa visão é uma porta, uma janela, um espaço aberto no céu. Onde é que o autor vai buscar, isto aqui também é importante dizer-vos, e vós anotardes, onde é que o autor vai buscar esta metodologia descritiva? Isto, no fundo, é uma metodologia descritiva. Isto, no fundo, é uma fórmula repetida, portanto, é uma trilogia que se repete em cada um daquele grupo de textos. O autor vai buscar, e várias das figurações são tomadas, sabeis de onde? Do livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel é uma das grandes fontes do Apocalipse. Aliás, o livro de Ezequiel é quase ele também uma espécie de apocalipse de algo novo que decorre no espaço do exílio da Babilónia, onde já não há templo, e o povo de Israel não aceita o tempo que tem ali. Porquê? Porque recusam o tempo do exílio como forma de conversão, como apelo à conversão. Como há uma recusa no tempo, há também, podemos dizer, uma espécie de perspectiva, o profeta procura dar uma perspectiva escatológica para o que há de vir a seguir ao exílio. Ora, as visões em Ezequiel têm muito a ver com as visões que estão sempre na origem de cada um dos septenários. Portanto, cada septenário começa sempre com uma visão. Abre-se uma porta, abre-se um espaço, aparecem novos personagens, aparecem novos objetos e enquadra-se uma narrativa que tem, no fundo, uma mensagem. É importante. O segundo elemento em cada um dos septenários é aquilo que eu chamo a mensagem. Portanto, depois do septenário, depois da apresentação, depois de correr a cortina para revelar, para mostrar, então faz uma narrativa ou uma descrição de diversas ações que pretendem transmitir uma mensagem. Essa mensagem pode ser de esperança, essa mensagem pode ser o poder do Cordeiro, por exemplo, que é um dos que está nos 7 selos, pode ser a preparação do tempo futuro, as trombetas, pode ser a aproximação da realidade escatológica que vai acontecer nas visões. Portanto, temos sempre uma mensagem que é apresentada de forma próxima, mas mudando, alterando as simbólicas e alterando também os personagens. Mantém-se a uniformidade dos 7, mantém-se a uniformidade do começo, que é uma visão, a mensagem, e depois temos também aqui um elemento comum, embora ele varie, ou seja, é um elemento comum, mas em cada visão ele altera-se o seu conteúdo, que é uma doxologia. O que é uma doxologia? Esta palavra doxologia, que é muito usada, por exemplo, pelo mundo, pela tradução grega da Bíblia, traduz aquilo que em hebraico se chama kabod, a glória de Yahvé, a grandeza de Yahvé.
Então é uma doxa. Se vocês forem ao capítulo 17 de São João, vemos: Pai, aumenta a glória do teu filho. Eu dei-te glória junto dos homens. Tu agora dá-me glória, porque eu também te dei glória. E a minha glória é que eles sejam um, etc, etc. Ora, isto vem da palavra grega doxa, que significa exatamente glória. Ou doxazo, glorificar, engrandecer, enaltecer. E então, cada um dos septenários termina com um pequeno, às vezes maior, outras vezes menor. Por exemplo, lemos um aqui, termina com um hino de louvor. E este hino de louvor tem sempre duas finalidades. Esta doxologia é engrandecer aquele que está sentado no trono, o que significa engrandecer a Deus, e engrandecer, exaltar a missão do Cordeiro. O Cordeiro que foi imolado, porque quase sempre esta glória é testemunhada a partir da obra salvadora do Cordeiro. E, portanto, estás a ver, em cada septenário nós temos estes três elementos. Variam na descrição dos objetos, variam muitas vezes na representatividade, mas é sempre uma visão. Depois temos a mensagem que é transmitida a partir desses personagens, desses objetos, sejam os anjos, sejam os sinais, sejam os selos, sejam, enfim, há uma mensagem. E essa mensagem nem sempre, devo dizer, e vocês certamente, se começarem a ler o texto, vão verificar isso, essa mensagem nem sempre é captável à primeira, nem sempre se retira logo à primeira, mas ela está lá. E está lá como que, vou dizer uma palavra, encriptada. Isso é a singularidade do Apocalipse. Os textos apocalípticos têm sempre uma mensagem, mas essa mensagem muitas vezes está encriptada. Precisamos de conhecer os simbolismos, as figurações da literatura apocalíptica para chegar, no fundo, ao sentido da própria mensagem. Este é normalmente, quando as pessoas dizem, eu não percebo nada do Apocalipse. O que é que elas estão a dizer? Não têm esses instrumentos para ler esta mensagem encriptada. Esta mensagem que está numa linguagem que é tão distante da nossa linguagem quanto o tempo que nos separa da realidade que é do texto na sua origem. Portanto, e do mundo que está subjacente a este texto. E por isso não se esqueçam, aquilo que sempre vos disse ao longo deste curso, desde as origens, a literatura apocalíptica é a literatura judaica apocalíptica é um bom instrumento, é uma belíssima ajuda, não é tudo, mas é uma belíssima ajuda para depois podermos compreender também melhor a linguagem e principalmente a mensagem do nosso Apocalipse. Não são realidades tão distantes quanto isso. A centralidade é que é diferente, porque, efetivamente, a mensagem do nosso Apocalipse tem sempre esta centralidade do Cordeiro, que é constantemente mencionado. As pessoas que o ano passado fizemos aquele pequenino curso sobre a Páscoa do discípulo amado, demos um sobre o Apocalipse, e o que eu destaquei foi que a linguagem pascal do Apocalipse, o Apocalipse tem uma linguagem pascal que passa aqui exatamente pelo Cordeiro que foi imolado e que agora vive. Fui morto, que até aliás dizia aqui, mas agora vivo. Estive morto e agora tenho a plenitude da vida. Ora, a mensagem precisa exatamente de ser decifrada, de ser aberta, para podermos perceber de facto o seu alcance e o seu conteúdo. Mas ela está lá e ela tem sempre uma conotação, esta mensagem, uma proximidade muito grande com os personagens e os objetos de que o autor se serve para descrever o tal septenário. Por exemplo, as taças têm sempre
a relação com o mundo do Egito e as pragas do Egito. E depois a doxologia, como já vos disse, é um hino de louvor, é um hino de glorificação, onde se faz a exaltação exatamente desta centralidade. E, portanto, esta centralidade tem dois polos, é aquele que está sentado no trono e o cordeiro que está ao seu lado. Portanto, há assim, cada um dos setenários tem o que chama uma visão inicial, é o cenário, é o enquadramento. E eu comparo muitas vezes, e eu acho que o livro do Apocalipse tem muito isto. É um texto muito figurativo, muito representativo. Nós não temos objetos para representar, nem horizontes, não é? Mas é um livro muito teatral. Cada septenário é uma peça de teatro. A visão inicial é a abertura do palco. Correm-se as cortinas e no palco há figurantes e há objetos. Creio que esta imagem é oportuna e ajuda-nos a perceber. Então, nós temos aqui uma obra que tem, quem era um autor que dizia, não me esqueço-me agora, não sei se é o Enzo Bianchi, que o Apocalipse é como um castelo cheio de quartos, não, é o Ravasi. É como um castelo com muitos quartos, e que a gente vai entrando e cada quarto tem a sua figuração, a sua representação, as suas cores, etc. Mas, no fundo, muitos deles são os estranhos porque nós não sabemos, de facto, interpretar aquele colorido diversificado, aquela morfologia gramatical que cada um dos apocalipses, cada um dos septenários tem. Portanto, os septenários têm uma gramática de objetos, de cores, de movimentos, de símbolos, etc. E até na própria mensagem que, como está encriptados muitos destes sinais, nós temos dificuldade em decifrá-los. Ora, cada um destes septenários abre-se exatamente correndo a cortina do palco, portanto, e para nos mostrar quem vai atuar e como vai atuar, o que traz e o que quer representar. Depois, como também já vos dizia, depois da visão inicial, então temos aí o corpo, em cada septenário, o corpo da narrativa desse septenário com uma mensagem central, com uma mensagem que é aquilo que o autor pretende transmitir. Mas atenção, essa mensagem não é dita com aquela linguagem direta que nós dizemos quando queremos transmitir alguma coisa a alguém. Se assim fosse, este texto não era um texto apocalíptico. Não é uma linguagem direta, é sempre uma linguagem figurativa. É sempre uma linguagem representativa e simbólica. Portanto, mesmo a mensagem não é dita de forma que nós a apreendamos, que nós a recebamos. Há aqui sempre um problema grande, que é a recepção da mensagem de cada um dos septenários. Eu tenho, os autores têm muita dificuldade, uns mais, outros menos, em fazer a recepção da mensagem central que cada septenário transmite. Há pontos comuns. Esta centralidade cristológica é um ponto comum. Outro é a carga da esperança como elemento fundamental para que os crentes, aqueles que seguem o Cordeiro, continuem a sua caminhada. O tema da esperança na vitória final, quer do Cordeiro, quer dos crentes, quer aqueles que vão com ele. Portanto, isso são elementos que nós percebemos. Agora, como é que isso é transmitido? É o que eu vos digo. Muitas vezes está, de facto, encriptado e nós precisamos decifrar essa mensagem. Mas cada parte do texto, cada septenário tem exatamente uma mensagem. Desde o triunfo, muitas vezes a infidelidade também, porque muitos dos crentes tinham abandonado a sua fé, o castigo, por exemplo, há aquele texto bonito que é num dos septenários que é das taças,
não derrameis sobre a terra o óleo do castigo, porque não causeis mal à terra nem ao mar. São mensagens de esperança muito fortes, mas claro, precisamos de perceber o que é esta terra, o que é este mar. E a terceira parte, como já vos dizia aqui em cima, a mensagem, o cântico conclusivo, que é um cântico de louvor. Um cântico de louvor, portanto, uma doxologia, um hino de glória, de louvor. Louvor a quem? Exatamente. Louvor ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Isto é quase sempre a razão pela qual este hino é cantado. Quem canta este hino ou são os anjos ou são aqueles que seguem o Cordeiro. Ou então, muitas vezes, são o conjunto. Cantam ao Cordeiro pela sua vitória e cantam a Deus porque deu o poder ao Cordeiro para ele redimir, para ele salvar a humanidade. Às vezes diz-se louvor ao que está sentado no trono, outras vezes diz-se ao ancião, outras vezes diz-se, creio que há uma outra vez se diz, ao princípio dos dias, ou seja, aquele que está na origem, na fonte, aquele que é a fonte da vida. Portanto, são as motivações da doxologia de louvor passam muito por aqui. E são, no geral, textos muito bonitos, que quem conhece sabe e conhece-os porque são rezados na nossa oração da igreja, a nossa oração de vésperas, todos, na sua grande maioria, os hinos que lá vêm, os textos que vêm na salmodia, no terceiro, no hino, no cântico, são tomados do Apocalipse. Também há outros de outras obras, mas a maioria deles são tomados do Apocalipse e têm exatamente esta centralidade. O louvor ao que está sentado no trono e a exaltação do Cordeiro e da sua centralidade na história da salvação. Com isto, com este percursozinho, já vamos quase em 2 aulas, nós abrimos um bocadinho a porta do Apocalipse. Fizemos uma aproximação. Ainda não entramos, a não ser aquelas referências que vos dei à divisão dos septenários. E foi já uma espécie de entrada, mas é uma entrada a partir de fora, não entramos dentro nos textos. Portanto, nós fizemos aqui uma espécie de enquadramento, analisamos algumas questões de natureza formal, outras ainda vão continuar, por exemplo, as questões literárias, as simbólicas, etc. Vamos aludir a elas quando elas aparecerem, para não ficarmos com elas estruturadas na mente sem contexto. Vimos aqui esta questão global dos septenários e da sua formulação, da forma como são formulados, e, portanto, isso deu-nos já certamente alguns instrumentos, apenas instrumentos, para podermos agora começar a fazer uma aproximação ao texto. Muitos de vós já tinham certamente muitos destes instrumentos, e nem tudo aquilo que eu estou aqui a dizer será novidade para vós, longe de mim pensar isso, não é? Longe de mim pensar. A minha função é dar um contributo que ajuda a melhorar isso. Agora vamos, a partir do próximo slide, vamos agora começar a olhar um bocadinho o texto a partir dele mesmo, ou seja, olhar o capítulo primeiro, a introdução, capítulo primeiro, para perceber um bocadinho melhor. E a introdução, podeis também ter presente nas vossas Bíblias e olhar para lá. A introdução é composta, essencialmente, por uma saudação nos 3 primeiros versículos, 1 a 3, como tendes aqui. E o que é que a saudação nos diz? É importante termos presente, porque senão começamos a imaginar,
podeis começar a imaginar que o Apocalipse quer dizer aquilo que eu queria que ele dissesse. Como às vezes sucede. Nós compramos um livro a ver se está lá aquilo que eu penso. E não para aprender. Aqui neste caso do Apocalipse ainda é mais fácil, porque como sendo um livro difícil, eu gostava que ele dissesse aquilo que eu gostava de encontrar lá. Ora, nós temos de olhar para os textos bíblicos a partir dos textos bíblicos e compreendê-los a partir daí. Ora, exatamente, o Apocalipse começa com uma pequena saudação, assim o divido, versículos 1 a 3. E essa saudação diz: revelação de Jesus Cristo. Portanto, o livro é Apocaliptein, é a revelação. Dar a conhecer. Lembre-se que na língua inglesa o Apocalipse não tem o nome ligado à nossa nomenclatura. É a Revelation. Exatamente, vai buscar o nome aqui. Revelação de Jesus Cristo. Nós diríamos, e os evangelhos não são revelação de Jesus Cristo? Sim, os evangelhos são revelação de Jesus Cristo, a partir de um testemunho histórico. Aqui nós temos uma revelação situada num outro contexto, que não vai contradizer, vai deslocar a sua centralidade para um outro espaço, para uma outra realidade, que é uma realidade que eu diria, excetuando os três primeiros capítulos, é uma realidade sem história, sem geografia. Portanto, a revelação de Jesus Cristo. Deus encarregou-o de manifestar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Portanto, a centralidade continua a estar em Jesus Cristo, que depois o autor vai passar a designar a seguir como sendo o Cordeiro. É ele que deve manifestar aos seus servos, àqueles que o seguem, aos seus seguidores, as coisas que brevemente devem acontecer. Portanto, é a partir de Jesus que o Apocalipse também deve ser lido, deve ser interpretado. Isto é uma revelação que parte, que tem como fonte a própria manifestação de Jesus. E, estás a ver, as coisas que brevemente devem acontecer. Portanto, não é uma realidade narrativa de uma história feita. E que ele comunicou pelo anjo que enviou ao seu servo João. Portanto, João não é a fonte desta revelação que aqui é narrada, segundo o autor. João é um mediador, foi-lhe comunicado essa revelação. E a João atesta apenas que tudo que viu é palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo. Portanto, dar a unidade, dar credibilidade ao Apocalipse é exatamente testemunhar, manifestar que aquilo que ali se diz é palavra de Deus. Portanto, faz parte da tal revelação que Deus encarregou o seu filho, dito de outra maneira, encarregou a Jesus Cristo de revelar aos seus seguidores. E depois, reparai duas coisas, a palavra e o testemunho. É um binómio também muito presente nos textos dos evangelhos. Um binómio muito presente. A palavra tem a centralidade em Jesus e o testemunho, aqui também está centrado em Jesus, mas é também o testemunho dos crentes. Portanto, antes de mais, temos, como vos dizia, é a revelação, o Apocalipse é a revelação de Jesus, ou seja, a revelação do Messias. Um Messias que não está contextualizado no quadro das tradições veterotestamentárias. Porquê? Porque diz sempre o Cordeiro imolado.
O Messias do Antigo Testamento não é imolado e a figura do Cordeiro também não é adequada, mas é a figura que é tomada a partir também aqui da liturgia judaica para traduzir uma simbólica central nessa mesma liturgia, em que o Cordeiro não era salvador. Imolar o Cordeiro no templo não era para salvar o povo, é para testemunhar a fé do povo no seu Deus. E o testemunho é, no fundo, a vivência. E depois traduz uma, nesta saudação, temos, portanto, aos eleitos, a quem é dirigida a mensagem, como já vos dizia, a mediação do seu servo, João, como aqui se diz, o seu servo João. E agora aqui podemos perguntar quem é este João. Já vos falei hoje, abundantemente, na primeira parte, de quem poderá ser este João. Um João João discípulo, ou um João que a partir do discípulo também partilha deste testemunho. Portanto, temos, são várias as hipóteses, mas situam-se todas mais ou menos aqui. A configuração do João ao apóstolo, como já vimos, visa reforçar a validade, a autoridade do testemunho. Portanto, quem é este João? E depois diz, feliz o que lê e os que escutam a mensagem desta profecia. A põem em prática e põem em prática o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Temos aqui todo um conjunto de referências, todo um conjunto de referências que é a felicidade de quem testemunha e a felicidade de quem escuta. E escutar, o texto é sempre apresentado como uma profecia, portanto, estás a ver que o chamar ao apresentar-se como profeta é exatamente porque isto é sentido como uma profecia, que é o melhor código do Antigo Testamento para designar quem transmite uma mensagem. E depois, o sentido muito significativo é exatamente porque o tempo está próximo. Ou seja, é um contexto de proximidade escatológica. O Apocalipse tem exatamente este objetivo, mostrar que a plenitude do tempo está próximo e os crentes devem manter-se fiéis, manter a sua fidelidade, porque eles serão aqueles que vão vencer. E a partir destes 3 primeiros versículos, a saudação alarga-se. Portanto, temos uma primeira saudação que, no fundo, tem a centralidade em Jesus e no servo João, que transmite esta mensagem, e depois a saudação alarga-se às igrejas. E a saudação às igrejas, a partir do versículo 4, diz: João saúda as 7 igrejas da província da Ásia. E saúda-as com aquela saudação que é muito comum no Novo Testamento: graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primeiro vencedor da morte, o soberano dos reis da terra. Estás a ver um texto lindíssimo com todos estes qualificativos, com todas estas designações à volta de Jesus. Portanto, ele a saudação que João transmite às igrejas não é a sua, é a saudação que ele recebeu para transmitir a partir de Jesus. Esse Jesus quem é? É o testemunho fiel, é o primeiro vencedor da morte e é o soberano dos reis da terra. Portanto, temos aqui exatamente uma belíssima saudação que apresenta-nos a centralidade de Jesus na sua plenitude. E depois diz às 7 igrejas. Estas 7 igrejas
não vamos agora aqui desenvolver, porque depois vamos falar delas na próxima aula, em princípio, provavelmente já não vai ser hoje, mas se ainda tivermos um bocadinho de tempo, poderá ser, mas provavelmente já não vai ser muito, porque eu olho para o meu relógio e vejo que os ponteiros não pararam conforme eu queria. Foram continuando. Pronto, mas o que é que significam estas 7 igrejas? E aqui os autores têm interpretado sempre que estas 7 igrejas pode ser um número simbólico das muitas igrejas da Ásia Menor, ou então 7 grandes comunidades que estão ligadas àquilo que nós hoje chamaríamos a presidência da Igreja de Éfeso. As duas hipóteses têm sido muito analisadas, ou seja, a meu ver, mas eu digo sempre a meu ver, é que a mensagem do Apocalipse não se fecha a estas 7 comunidades. Estas 7 comunidades são como que interpeladas para elas próprias serem também as transmissoras desta mensagem que lhes é dirigida. Há também quem pense que estas 7 igrejas representam 7 tipologias, 7 modelos, 7 paradigmas da identidade existencial da vivência cristã na zona. Claro, depois é preciso verificar, e eu, como vos disse, provavelmente hoje não, mas na próxima aula já vos darei alguns elementos sobre essa exemplaridade destas 7 igrejas. Portanto, agora eu gostaria de chamar a atenção é que não devemos ler, nem devemos interpretar o número das 7 igrejas como o fechar de um círculo. Ou seja, é só para estas. Não, a mensagem é aberta, é proposta e é abrangente. Ela estende-se, a meu ver, para além destas 7 comunidades aqui mencionadas. Né? Também há quem diga, estas 7 comunidades aqui mencionadas são apenas uma representatividade simbólica deste universo do 7. O 7 é um universo simbólico muito abrangente, eu diria quase infinito. Quase infinito. É a plenitude, como sabemos, dentro do simbolismo bíblico. Ora, então, estas 7 igrejas teriam aqui uma representatividade muito mais abrangente, muito mais alargada. Perderíamos, porventura, ou gastaríamos, não perderíamos, mas gastaríamos o nosso tempo estar aqui agora a debruçar-nos em demasia sobre este binómio. São 7 igrejas fechadas em si próprias, ou são 7 igrejas que representam uma totalidade infinita de muitas mais igrejas? Creio que depende um bocadinho da força que dermos ao testemunho, à mensagem que o Apocalipse pretende transmitir. Eu acho que é uma mensagem tão forte que não lhe faríamos um bom serviço, não prestaríamos um bom trabalho a essa mensagem, pensando que ela se fecha nestas 7 igrejas. Estas 7 igrejas podem ser protótipos, podem ser modelos, podem ser espaço conhecido na esfera dos redatores do texto, mas creio que não pretende fechar a mensagem como sendo só para elas. Esta mensagem dirigida às 7 igrejas tem uma perspectiva universal. E com isto chegamos, e pelo menos aqui queria chegar, àquilo que é o cântico final desta... estás a ver, não são só os septenários que têm uma doxologia, um cântico de apoteose, não são só esses. Também estes textos que são de início têm um cântico final. Depois, porventura, voltaremos ainda um bocadinho ao texto, mas este cântico da apoteose 17-18 é muito bonito. Aliás, foi aquele que eu vos li no início. Porquê? Porque mostra exatamente esta centralidade e glorifica o Cordeiro, glorifica Jesus Cristo pelo seu próprio mistério pascal. Estive morto, mas como vês, estou vivo. Sou o primeiro e sou também o último.
aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo, e tenho as chaves da morte e do abismo. Lembra-se que era um tema muito tratado nas origens da Igreja pelos padres da Igreja, era que na sua morte Cristo foi ao abismo, foi ao espaço dos mortos, libertar, trazer para a vida os justos que viveram antes dele e que ele também veio salvar. A sua centralidade, a centralidade do seu mistério pascal não é só em relação ao futuro, também é em relação ao Antigo Testamento. Os justos que foram considerados, aqueles que foram considerados justos e dignos, também foram resgatados no sangue do Cordeiro. E isto é, de facto, aquilo que esta formulação diz: eu tenho as chaves da morte, nos quer transmitir. Ora, com isto, estamos a abusar do tempo. Eu tenho estado aqui paciente, Tens, pronto, mas a paciência é uma coisa muito boa. Só que eu depois vou-te reconfigurar isto, porque tenho aqui este conjunto de textos preparados a seguir, que de outra forma não poderíamos fazer, que é exatamente a entrada neste primeiro septenário, que é o septenário das 7 igrejas. Não podemos passar disso, não podemos passar isso por cima, e portanto na próxima aula, para não acontecer o que hoje, porque se passo eu o slide, depois ele fica sem movimento, não é? Sim, perde. Portanto, eu vou passar-te os slides. Sim, sem problema. E depois tu reconfiguras quando te mandar os slides para a próxima aula. Pronto, creio que esta primeira aproximação, já mais direta ao texto, nos abrirá também o apetite para depois, paulatinamente, irmos, assumindo, aproximando e recebendo aquilo que o texto nos quer dizer e enquadrando isso mesmo naqueles parâmetros globais que já demos até hoje. Está bem? Então, tu agora desconfiguras e deixar... Interrompe. Lá em cima interrompe a dar os momentinhos, se alguma pergunta... Ok, vamos interromper então a partilha. Se alguma pergunta aparecer e alguém desejar, que é possível que sim, se não for possível hoje, também podem mandar por mail as vossas perguntas, atenção, não fico, e depois, hoje, por exemplo, aquilo que eu disse no início foi motivado por perguntas que vieram na sequência da aula anterior. Mas... João, desculpe, só queria agradecer os esclarecimentos. Era agradecer esse esclarecimento que fez no início. Era só isso. Obrigada. Escusava estar a confessar-te. Não, então, quando se esclarece... Está bem, pronto, muito bem, pronto. João, fiz-lhe uma pergunta no bate-papo. Agora? Sim. Tenho de ir lá ver. Se faz favor. Deixa cá ver. Está no princípio ou está no fim? Está no princípio, Padre João. Está aqui. Padre João, não sei se explicou, mas se o fez, não apanhei. Há alguma justificação teológica ligada ao número 7? É um número simbólico da plenitude. Pronto, eu agora apanhei quando o Padre João falou agora na parte final. Os 7 dias da semana, o tempo completo, os 7 Espíritos de Deus, os 7 dons do Espírito Santo, etc. Os 7 céus. O número 7 representa, de facto, esta plenitude do veterotestamentário. Cá está um filão importante a ter sempre presente ao ler estes textos, a sua referência, e lembra-te que também na Apocalipse, é claro que não estiveste nas aulas do primeiro módulo, a numeração do 7 também aparece constantemente. Também aparece constantemente. Portanto, é exatamente o símbolo de uma plenitude. E por isso e por isso nós quase podíamos dizer que cada um dos septenários tem um sentido pleno na área em que eles tocam. Certo. E por isso, mas não fecha essa plenitude, como é o caso que eu interpreto,
esta referência às 7 igrejas. 7 igrejas. Eu acho que não era, até porque na zona da Palestina, principalmente na Transjordânia, floresceram igrejas também grandemente florescentes e grandemente beneficiadas pelo testemunho dos crentes e dos grandes arautos da fé cristã. Sim, senhor. Outras questões? Obrigada, Padre João. João, posso? Pode. Referiu que Irineu de Leão teria referido, primeira vez, no final do terceiro século. No final do segundo século. Do segundo. 180, 190. A João. Os exegetas admitem ou têm alguma indicação de que o próprio João terá visto o Apocalipse? Não, sobre essa perspectiva nunca li nada nesse sentido. O que há é mas é em relação ao Evangelho. Sim. O Ireneu diz que quando era menino, ouviu de São Policarpo, ouviu da boca de São Policarpo, que São Policarpo terá dito que ele teve contacto com o apóstolo João. Mas a narrativa que Santo Ireneu diz, a narrativa, isto é, o tomar destas palavras de Santo Ireneu tem mais a ver com o testemunho que Santo Ireneu utiliza para afirmar a autoria do Evangelho. Eu não sei se viram a notícia, eu vi hoje a notícia, há pouco, de que o Papa Francisco vai declarar Santo Ireneu como doutor da Igreja. É uma forma de valorizar o testemunho, porque de facto a obra de Santo Ireneu foi notável nos primórdios e continua a ser hoje notável para estudar as origens da Igreja, principalmente as várias obras, mas principalmente aquela contra as heresias, adversos heresis, que está na Source Chrétienne, que muita gente conhece, que é uma coleção imensa, já vai com centenas de livros, que a Ducerf, que é uma editora francesa, publica sobre as fontes do cristianismo. E aí estão traduzidos em francês com o texto grego e o texto, a tradução francesa, a obra o estudo sobre Santo Ireneu. É uma obra também notável, só temos pena é que demora muito tempo a ler. Mas é porque ela é notável. Sim, mais alguma questão? Última pergunta. Padre João, Senhor Padre João, obrigada pela sua explicação, e se o Padre viu muito bem, quando não viu já sabe que não posso estar presente no seminário, está bem? Está bem. Pronto. Obrigada. Mas esperemos que esteja muitas vezes, porque os Açores também precisam destas coisas. Vocês têm lá tantos fenómenos apocalípticos. Pois estamos, é verdade. Vocês estão no meio do vulcão apocalíptico. Estamos mesmo a meio do vulcão, a qualquer momento pode acontecer alguma coisa. Também precisam disto. Então, recomendação, já que não há mais perguntas, muito obrigado pelas que fizeram, outras virão. Recomendação que vos faço. Procurem ler e refletir bem este primeiro capítulo, até o septenário das cartas. E se aí encontrarem dúvidas que perturbem a vossa fé, dúvidas que perturbem a vossa, ou que sejam complicadas, pronto, na próxima vez, dentro do possível e podendo, coloco-os, que eu estou aqui também para isso, para dar um bocadinho de dinâmica interrelacional ao nosso curso. Portanto, vamos assim, para poder aproveitar bem, é uma leitura muito simples. Provavelmente a maioria dos que estão aqui naturalmente já leram o Apocalipse de trás para a frente e de frente para trás, não há problema nenhum, mas lê-lo agora um bocadinho a partir de uma perspectiva direcionada, ou seja, apreender melhor aquilo que está ali apresentado, quer na configuração da centralidade de Jesus Cristo, quer a importância desta saudação, quer o sentido, o desenvolvimento das diferentes
perspectivas em que o texto toca, as abordagens que o texto faz, não é? Isso poderá ser muito útil, porque assim, na próxima aula, vamos, 2 a 8 dias, se Deus quiser, vamos entrar já no septenário das igrejas, está bem? E, portanto, avançamos aí com alguma solidez e também com algum conhecimento, porque este septenário das igrejas, que é um tema sempre muito estudado, não vamos ficar nele, não vamos esgotá-lo, mas é importante percebermos que tem um sentido, até pela sua singularidade, que é um texto singular no Corpo do Apocalipse, como vos disse, é um septenário que tem história, que tem geografia, que tem espaço, que tem realidade existencial. Os outros não, são tudo realidades, se assim se pode dizer, suas. Está bem? Muito bem, então até para a semana.